paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Poder estar, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que é melhor estar na casa do Senhor. E que um dia para ele, irmã Silvia, é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O dia de hoje, ele nunca mais vai voltar. Você que não veio para ele é dele. Porque você não pôde, por enfermidade, glória a Deus, que você tem um motivo. Mas se você não veio porque você não quis, esse dia nunca mais vai voltar. Hoje são 26 de janeiro, o último domingo do ano de 2025. Semana que vem nós já vamos estar no dia 2 de fevereiro. Quantos planos, quantos projetos nós temos colocado diante do Senhor, diante da mão daquele que só Ele mesmo pode realizar. E nós já vamos terminar essa semana, o primeiro mês do ano de 2025. Amém, igreja? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, de poder trazer uma palavra para nós. Porque quando a gente é convidado para trazer uma palavra, primeiro que Deus trata é com a gente. Porque a gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, a gente medita na palavra, a gente tira lições da palavra, e a palavra com certeza vai ser semeada nesta noite. E eu desejo que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. E que acima de tudo você coloque em prática. Porque palavra sem praticidade, ela não tem valor. Palavra tem que ser praticada. Amém? Na vida, irmãos, tem situações que a gente está lá no monte e tem situações que a gente está lá no vale. Se eu colocar algum objeto aqui na frente, aqui embaixo, e eu pedir para o irmão Renato, para a irmã Adriele olhar aqui para baixo, eles não vão enxergar, porque lá não dá para ver aqui. Mas se eu colocar lá em cima, com certeza todos nós vamos avistar. Às vezes é assim que está a nossa vida. Às vezes nós estamos lá embaixo, no vale, e às vezes nós estamos lá em cima. Mas o que interessa é o que quem está conosco no vale ou lá nas montanhas. O que interessa é se Deus está conosco. Esse é o mais importante de todo na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre uma história, antes de entrar no personagem daquilo que Deus colocou no meu coração, quando eu fui, intimada pelos homens, eu estou sabendo, pelos homens da igreja para trazer uma palavra. A gente ora, a gente pede, a gente diz: Senhor, e agora, meu Deus, aquele negócio todo. E o Senhor colocou uma palavra assim no coração para que a igreja receba. Todos nós aqui, irmãos, temos pai e mãe, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas nem todos aqui foram criados pelos seus pais, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe. Ninguém aqui veio de um ovo, Um ovo, literalmente, Nós temos um pai e nós temos uma mãe. E a primeira parte da mensagem eu vou falar sobre o pai e a mãe de José. O pai de José se chama Jacó. E a mãe de José se chama Raquel. E antes de falar sobre o personagem, nós vamos falar um pouco sobre a vida, a trajetória de José, eu fui dar uma olhadinha sobre a genealogia, sobre a história do papai e da mamãe de José. E ali eu descobri tantas coisas, que o porquê aconteceu também tantas situações na vida de José. O pai de José se chama Jacó. Todos nós sabemos que Jacó foi um usurpador. Jacó enganou seu irmão. Jacó foi para uma terra e lá ele foi morar na casa de Labão. E ali ele conheceu a sua esposa. Uma delas, que foram duas. Mas nós vamos ater somente a Raquel. E quando Jacó casa com Raquel,
depois de ter passado 14 anos para ter a sua amada, Jacó trabalha muito para o seu sogro, Labão. E a Bíblia diz que Labão enganou Jacó por 20 anos. Ninguém gosta de ser enganado, né, irmãos? Todos nós gostamos de fidelidade, todos nós gostamos da verdade na nossa vida, né? Mas infelizmente, às vezes Deus até permite certas coisas, porque Jacó já vinha de uma trajetória, e alguma coisa, ou coisas muito grandes, Jacó tinha que aprender dentro dessa história. E aí ele trabalha, e ele tem 2 mulheres, e ele cansa daquela situação, e Jacó resolve fugir. E ele foge com as suas mulheres, com todo o seu rebanho, e depois de 3 dias que ele fugiu, a Bíblia diz que Labão descobre que ele fugiu. E aí Labão, atrás de Jacó, com toda a família. E quando ele chega até Jacó, ele só tem um intuito. Qual é o intuito dele? É que nesta fuga, nesta ida, Raquel roubou os ídolos do seu pai. E quando ele chega, quando ele vai atrás de Jacó, é interessante, queridos, que quando nós temos uma promessa de Deus, é Deus que nos trata, é Deus que nos acolhe, é Deus que nos socorre na adversidade. Glória a Deus. E Jacó, a Bíblia diz que Labão, o Senhor se revelou em sonho para Labão, e o Senhor disse para Labão: não toques em Jacó. E deu a ordem para ele. E quando ele encontra todas aquelas pessoas, toda aquela família, eu creio que ele já estava assim bem mais calminho do que ele estava. Ele estava muito furioso, porque ele foi atrás dos ídolos dele, que alguém tinha furtado, alguém tinha roubado. E quando ele chega, ele diz: além de você ter fugido, você ainda roubou os meus ídolos? E Jacó diz para ele: eu não roubei os seus ídolos. E aí Labão começa uma investigação nas tendas de Léia, na tenda de Jacó, na tenda de Raquel, porque ele queria saber aonde estavam os ídolos. E a Bíblia diz, que nesse momento Jacó abre a sua boca e diz bem assim: morra, ou não viva quem estiver com os ídolos. E aí Labão começa a procurar nas tendas e não acha. E Raquel tinha escondido os ídolos. E aonde ela tinha escondido? Num camelo. Ela colocou os ídolos em cima, colocou uma almofada, se sentou. E o pai veio, apalpou todo o camelo, e ela disse: pai, eu estou naqueles dias de mulher, e eu não posso sair daqui. E ele acreditou, e assim, querido, nós falamos sobre o pai e a mãe de José. E aí, queridos, o tempo passa. E aí eu fiquei analisando o que Raquel fez. Raquel roubou os ídolos do pai. Raquel mentiu para todos ali. Raquel enganou aquele povo por causa dos ídolos. E aí eu fui mais à frente e disse: Senhor, o que eram esses ídolos? Né? O que é um ídolo? É aquela imagem que a pessoa se curva, é a imagem que você pede a Deus ali, pede para aquele santo ali, algo que você quer. E aí eu pesquisando, eu descobri 2 coisas. Primeiro, que a Bíblia não afirma que esses ídolos significavam isso. E nem esse ídolo também poderia ser, irmãos, como se fosse um testamento. Porque quem estivesse com os ídolos, que o pai viesse a falecer, todas as terras seriam daquela pessoa. E os comentaristas dizem o seguinte: que quem sabe se Raquel roubou os ídolos porque ela queria que de alguma forma Jacó fosse restituído
seu pai. Mas eu tenho algo para lhe falar, querido, que Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com trapaça. Deus não trabalha com engano. Deus é Deus. Deus é verdadeiro. A Bíblia diz, João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso e ele nunca se firmou na verdade. Não vamos nunca querer ajudar a Deus. Não vamos nunca dar aquele jeitinho brasileiro, porque Deus não está nesse negócio. E aí, queridos, veio o que sobre a vida de Raquel? Veio consequência. Porque toda mentira tem consequência. Todo engano tem consequência. Primeiro que o pai perguntou, o pai era uma autoridade sobre ela também, e ela disse, não fui eu. Depois o marido, numa insensatez, diz, morra, não viva aquele que estiver com os ídolos. Uma palavra precipitada. Queridos, o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo aqui da terra. Tudo que nós falamos fica lá. Tudo que nós proferimos fica lá. Tudo aquilo que o teu pai ou tua mãe ou alguém falou contra você, se você não tirar no mundo espiritual, fica lá. E aí na hora que você quer fazer alguma coisa, na hora que você quer desenvolver algum projeto, alguma situação, aí a palavra está lá presa e o inimigo vai lá e opa, tem legalidade. Então, legalidade na vida da mãe de José foram algumas bem terríveis, querido. E aí o que nós aprendemos nesta noite? Coloca aí, irmão Renato, o texto que nós vamos ler, o primeiro texto. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da nossa língua, queridos. E o que nós estamos falando? Queridos, se nós pudéssemos entender essa palavra numa grande profundidade, nós deveríamos até em abrir a nossa boca. Por quê? Porque o que está saindo da nossa boca é vida ou é morte? Da boca de Jacó saiu uma morte, saiu uma sentença: morra quem estiver com os ídolos. Quem sabe Raquel tinha até uma boa intenção. Mas vocês sabem o ditado popular, né? Boas intenções, querido. Diz que lá está cheio, né? Então, meus amados, assim começa a vida e a trajetória de Raquel. E aí o que acontece? Raquel fica grávida. Raquel já tinha José, e aí ela fica grávida. E a Bíblia não relata o porquê, o que aconteceu na hora do seu parto. Uma mulher nova, uma mulher bela, e de repente teve uma complicação lá no parto, e aí Raquel vem a óbito, deixando o seu filho José órfão de mãe, e deixando agora o outro filho também sem a sua mãe. E quando Raquel morre, antes de Raquel morrer, que ela estava ali desfalecendo perto da sua parteira, ela dá o nome da criança. E olha o nome da criança: Benote, filho da dor ou da aflição. Já pensou, querido? Eu fico pensando, que desespero foi esse de Raquel, neste momento de tanta dor, de tanta agonia, dar um nome desse para o seu filho: Benote, filho da aflição, filho da minha dor. Já pensou o Benote lá? E aí, Benote? Por que esse nome, Benote? Não, porque minha mãe faleceu, e aí na hora que ela estava sofrendo, com muita dor, com muito isso. Queridos, o nosso nome, ele carrega algo muito especial sobre as nossas vidas. Aí nessa hora Jacó chega, e quando Jacó chega, disse: não, Benote não, é Benjamim. É Benjamim, eu não quero esse nome Benote. E o que significa Benjamim? Filho próspero, filho da felicidade, filho da minha velhice, filho da minha mão direita.
situação, daquela vida amargurada. Se Jacó não chega naquele momento, o nome da criança ia ser determinado Benote. E Deus ali naquele momento interviu, colocando Jacó naquele momento e dizendo não, porque a morte e a vida estão no poder da língua, no poder das palavras que são proferidas. E aí, queridos, assim é a história, é um pequeno relato da história do pai e da mãe de José. E aí José fica sem mãe, Benjamim fica sem mãe. Mas como naquela época tinha outras mulheres, outras concubinas, e ali José foi criado pelas aquelas mulheres. Mas a Bíblia diz que ali tinha contendas com eles, tinha briga, tinha rivalidade. Por quê? Porque acontecia algo ali naquela família de tão desastroso que nós podemos olhar à luz da palavra de Deus. Coloca aí, Renato, outro versículo. A Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus feitos. A Bíblia diz aqui, Gênesis, abra aí a sua Bíblia se você quiser anotar. Renato, você colocou o tema? Coloque aí o tema para quem quiser anotar. A chamada de José, sua trajetória e a sua cura. Vamos lá, Gênesis 37, versículo 3. Vocês sabem que o nome de Jacó foi mudado. Jacó não era mais o Jacó, Jacó agora era o Israel. E diz assim a palavra: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aí, queridos, começa a história desse moço chamado José. Jacó se apegou tanto a esse filho, que a Bíblia diz que ele fez uma túnica de várias cores para seu filho. E aí o que aconteceu? Os irmãos de José começaram a ter ciúmes, a ter inveja, a ter raiva da atitude do pai, porque o pai amava e protegia de alguma forma José. E ali deu aquela túnica de várias cores. Pode colocar outro versículo. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceu e não podia mais falar com ele pacificamente. O próximo. E aí já tinha todo um contexto de raiva, de rancor, de ódio sobre a vida de José. E aí um belo dia, os irmãos de José foram para o campo. E aí o pai de José diz assim: meu filho, vai lá ver como é que eles estão, né? Vai lá ver como eles estão. Mas antes disso, a Bíblia diz assim, ó: sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. Outro. E disse-lhe: ouve-me, peço este sonho que eu tenho sonhado. Aí ele vai contar um sonho que ele teve. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Próximo, pode colocar. Então ele disse aos seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Pode colocar. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Ou seja, além de José ser odiado, invejado por causa de uma capa, aí José tem dois sonhos, relata para seus irmãos, e os seus irmãos ficam com mais raiva, com mais ódio da vida de José. E o pai, que era para proteger
José neste momento. Aí o que ele diz? José vai até lá onde eles estão. Vai lá ver como eles estão. E aí José vai. E quando José vai chegando àquele local, querido, a Bíblia diz que eles intentaram, viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matar. Ou seja, os irmãos que eram para proteger, os irmãos que eram para olhar de uma forma carinhosa para ele, não, eles tiveram tanto ódio que eles queriam matar. E aí de repente, quando ele chega, ele diz assim: olha, lá vem o sonhador. Ah, queridos, quando a gente conta os nossos sonhos, para quem não entende os projetos de Deus, infelizmente a gente vai olhar para as pessoas vão nos enxergar como um louco. E muitas vezes vai até despertar uma certa inveja sobre a vida da pessoa. E aí nós sabemos que quando ele chega ali, os seus irmãos pegam ele e jogam dentro daquela cisterna. Joga José ali. Ali poderia ter uma cobra, poderia ter um escorpião, José poderia ter quebrado a cabeça, José poderia ter quebrado o braço, mas o Senhor estava com José. E ali naquele momento, a Bíblia diz que os irmãos ficaram pelo lado de fora se alimentando, e José lá dentro daquele buraco. E um dizia: vamos matar, e o outro dizia: não, vamos pegar a túnica. A primeira coisa que eles pegaram foi a túnica. Eu quero te dizer, meu irmão, que o que Deus tem para a tua vida, o projeto que Deus tem na tua vida, pode ter um invejoso que tiver, pode ter um crítico que tiver, mas ninguém arranca aquilo que é teu. Ninguém tira aquilo que é teu, porque o que é teu só serve em você, não serve em ninguém. E a Bíblia diz que ali eles conspirando contra a vida de José. Mas aí o que acontece? De repente, querido, mesmo lá no vale, mesmo lá dentro do buraco, mesmo no deserto, a Bíblia diz que Deus envia aqueles ismaelitas, aquela caravana, e ali eles têm aquela ideia de tirar José dali e vender. E assim eles vendem José. Ali José estava dentro do vale, dentro daquele buraco, dentro daquela cisterna, e de repente, com aquela ideia, eles tiram José. Quem sabe, querido, nesta noite você pode até ter chegado aqui dentro de um buraco, dentro de um vale, dentro de uma caverna, e dizendo: Senhor, não tem mais jeito para mim. Querido, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus especialista, é um Deus que vê os seus filhos lá no deserto, e lá ele tira a gente de lá, e lá ele envia alguém, ele envia um socorro para nós. E ali eles venderam José. Nós podemos imaginar a angústia daquele jovem, a gente pode imaginar o desespero daquele jovem, de dizer: por que isso está acontecendo comigo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? E aí eles venderam José. E José é vendido e vai para o Egito. E José vai lá morar na casa de Potifar. E ali nós podemos dizer que no vale José subiu, foi para o monte. Eu digo que ele foi para o monte, primeiro porque ele tinha saído daquela situação, e agora ele estava numa casa. E agora tinha um conforto, tinha comida, tinha roupa, tinha tudo de bom ali naquela casa. Mas infelizmente, quando nós temos uma promessa de Deus, querido, nós temos muitas vezes adversário, nós temos pessoas que se levantam contra nós. E ali naquele momento nós sabemos que a mulher de Potifar, eu não digo nem que era uma patifona, eu digo que era uma endemoniada, eu digo que era uma mulher perversa, era uma mulher cheia da carnalidade. E vendo José, a Bíblia diz que ela começou a dizer: deita-te comigo. E a Bíblia diz que não foi nenhuma e nem duas vezes, foram várias vezes aquela mulher tentando José. Querido, José tinha uma promessa de Deus. Deus escolheu José para uma finalidade. Quando Deus nos escolhe, irmãos, nós passamos pelo trilho de Deus. Quando Deus nos escolhe, nós passamos por algumas situações, muitas vezes vales, muitas vezes os montes, mas é porque Deus estava treinando a vida de José. José não estava esquecido por Deus, e José estava ali naquela situação. E quantas vezes, querido, quando eu olho para algumas pessoas, até para os jovens, que às vezes se sentem tentados nesta área, e aquela mulher bonita, com certeza era uma mulher bonita, era uma mulher cheirosa, e a Bíblia diz que José tinha 17 anos, mas José não se dobrou diante do encantamento daquela mulher. Pelo contrário, ele disse assim na palavra:
faria eu tão grande situação contra o meu Deus? Pecaria eu contra o meu Deus? E ali José escapa da mão daquela mulher. Ou seja, José estava lá em cima, na casa de Potifar, e aí José desce novamente. E aí José é preso, José vai agora para a cadeia. Oh, injustiça! Quando eu era adolescente, que eu li essa passagem, eu dizia, poxa, que injustiça que fizeram com José. Injustiça é algo muito chato, né, irmãos? É algo terrível, é algo que magoa, é algo que entristece a vida da gente. E José vai para a cadeia, mas a Bíblia diz que Deus era com José, Deus estava com José, a mão do Senhor estava sobre a vida de José. Tanto é que quando ele chegou na cadeia, as chaves da cadeia foi parar na mão de José. José governava aquela cadeia, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Aleluia! E ali José fica lá, e nós sabemos da história, que quando José estava lá, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, e ali José interpretou o sonho daqueles dois homens, e o que aconteceu? Um foi restituído e o outro foi morto. Ou seja, e ali José diz para o copeiro, quando tu estiveres na presença de Faraó, lembra-te de mim. E passou quanto tempo para ele lembrar? 2 anos. Aí a outra parte que eu li dizia assim, poxa, que injustiça, poxa, que malvadeza, né? Mas só, querido, que quem sabe que se aquele homem tivesse falado para Faraó, bem de José, aí ele dizia assim, poxa, então surgiu uma vaga de padeiro aí, então vamos colocar ele na padaria. Mas não era o propósito de Deus para José na padaria. Eu não estou aqui desprezando os padeiros, porque nós comemos pão todos os dias e vem das mãos desses homens e mulheres abençoados. Mas o que eu quero lhe dizer, querido, é que muitas vezes a gente olha só o humano e às vezes Deus não quer. Deus empatou naquele momento de José até sair daquela situação, porque Deus tinha algo maior para a vida de José. E aí José continua lá naquela cadeia e os anos passam. E eu quero te dizer, querido, que quando Deus quer, quando Deus dá um negócio, Ele mexe com a cabeça dos grandes, não é do pequeno não. O copeiro e o padeiro era pequeno diante de Faraó. E a Bíblia diz que um belo dia Faraó acorda atormentado por causa de um sonho. O sonho que nós sabemos, o sonho de Faraó. E ali naquele momento ele manda chamar José através do copeiro, porque o copeiro, a Bíblia diz que ele lembrou de José. E ele disse, um dia eu estava lá na cadeia, e aí ele interpretou o sonho, porque Faraó já tinha mandado chamar os magos, os astrólogos, já tinha mandado chamar todo mundo para interpretar o sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho. Ali naquele momento é chamado José. E naquele momento eu pergunto do Senhor, Senhor, como não é engraçado, não existe coincidência, irmãos, no mundo espiritual. Os irmãos de José odiavam José por causa do sonho e por causa da túnica. José passa por toda uma trajetória e um dia José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E um belo dia ele também interpreta o sonho de Faraó. E a Bíblia diz que Faraó manda chamar José. E ali ele faz toda aquela revelação do sonho. Mas quando chega aquela hora de colocar o anel no dedo, a autoridade, roupas de linho, roupas belas, roupas boas, um colar no seu pescoço, José se tornou a maior autoridade depois de Faraó dentro do Egito. E eu penso, quão grande é o poder de Deus, quão grande é o poder do Senhor na vida de José. Quem era José? Quem era esse moço, esse sonhador, esse que estava ali abandonado, aquele que estava ali ferido, aquele que estava ali sem o seu pai, sem os seus irmãos, e agora é uma autoridade sobre o povo, uma autoridade sobre a nação. Qual foi a faculdade que José foi? Qual foram os livros que José leu para ter todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem na vida dele? E de repente José está ali, e a Bíblia diz assim, que depois de tudo isso, José casa, José tem filho.
lá para aquela parte lá, os filhos de José. Aleluia. Filhos de José, Manassés e Efraim. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que José casou, e José teve 2 filhos, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Qual era o objetivo de José? Era esquecer a sua família, era esquecer tudo aquilo que fizeram com ele. E o nome do segundo se chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando de nós, irmãos, passamos por situações da vida que a gente diz bem assim: quando eu tiver um carro, eu vou esquecer de tudo. Quando eu tiver uma casa, eu vou esquecer de tudo. Não, quando eu me casar, eu vou ser feliz e vou esquecer de tudo. Não quero mais saber dos meus parentes, não. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa: que anel no dedo, roupa nova, e colar, e esposa, e filhos, não tirou a dor que existia no coração de José. Nós falamos muito sobre José. Eu já ouvi muitas palavras sobre José, mas José tinha dores. José tinha dor no coração. José era humano. José era uma pessoa que a Bíblia não relata que ele dizia: hoje eu estou com raiva, hoje eu estou triste. Mas nós vamos ver no decorrer da história o quanto José, aí começou uma trajetória. Porque quando ele teve o primeiro filho, quando ele foi pai, ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José era afligido. José passou por situações, querido, terríveis. Quem sabe até se nós não aguentaríamos. Você já foi preso alguma vez? Você já esteve dentro de uma cisterna alguma vez? Algum parente seu já lhe traiu? Algum parente seu já lhe caluniou? Já lhe entristeceu? Eu estou ouvindo já. Então essa palavra é para você. E aí, querido, José não podia mais se esconder diante da presença do Senhor. José era um homem como nós, irmãos, como Elias, como Moisés, como Jacó. José era humano, queridos. José era humano. Mas mesmo assim, diante de toda a aflição, José foi fiel a Deus. José não negociou os seus princípios, querido. Toda vez que Deus tiver algo com alguém, querido, Satanás sempre vai se levantar. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei aquilo que o inimigo pode estar te afligindo ou querendo colocar um banquete diante de você para destruir a tua vida. Mas Deus está nesta noite te dizendo pela palavra que olhe para José, porque quando aquela mulher afligiu José para se deitar com ela, ele disse: faria eu tamanha coisa contra o meu Deus? Faria eu? Queridos, quando o inimigo colocar proposta no seu coração, pensa em Deus. Quando o inimigo quiser que você seja um defraudador, pensa em Deus. Quando o inimigo colocar banquete diante da tua vida, pensa em Deus. Muitas vezes a gente diz assim: eu caí que eu nem vi. Mas como? Só se for uma queda humana. Queda humana que a gente mete o pé dentro no buraco e rebola, não sei quando. Eu caí realmente que eu nem vi. Mas as quedas, irmãos, queda desse nível aí, a gente vê sim. A gente tem consciência sim. E José tanto tinha que ele correu, mas não foi para cima não, foi para longe do pecado, longe daquilo que estava afligindo ele. Ele preferiu sofrer a pena do que ficar ali. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, querido, no final dos 7 anos que foi proferido de bênção, de muita prosperidade, os filhos de José nasceram nessa época. Quando os 2 filhos nasceram, começou a fome. E já tinham se passado 2 anos que começou a grande fome sobre o Egito. Foi quando a primeira vez os irmãos de José vieram comprar alimento. Queridos, eu quero te dizer que quando Deus faz uma promessa para o homem, pode passar os anos que passar,
Se você e eu permanecermos na obediência, no caminho certo, vai se cumprir. E quando se cumprir, querido, querido, é só glória, é só maravilha. Lá no começo nós vimos que o próprio pai de José disse: porventura você está dizendo que nós vamos se inclinar a ti? Você está dizendo que nós vamos se prostrar diante de ti? Olha o que diz Gênesis no capítulo 42 e o versículo 6. José, pois era o governador daquela terra, ele vendia e todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e se inclinaram ante ele com a face em terra. Deus! Queridos irmãos, quando Deus fala, amados, não tem essa de correr não, queridos. Primeiro que o nome de José, ali naquele momento não era José, era o quê? Zafenate Barneia. Ou seja, eles não conheceram José. Mas ali naquele momento, naquela hora que eles se inclinaram diante de José, a Bíblia diz no versículo 9: então José lembrou-se do sonho que havia sonhado. José já tinha até esquecido daquilo que Deus tinha falado para José. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes a nossa dor, a nossa aflição, a angústia faz a gente esquecer as promessas do Senhor, faz a gente esquecer aquilo que Deus nos prometeu, e às vezes a gente já nem liga mais. Nessa época aqui, José já tinha 30 anos, José já não era aquele adolescente de 17 anos, José já era um homem formado. José já tinha família, José já tinha sua esposa, seus filhos. José era o governador. E quando ele viu aquela situação, sabe quando às vezes a gente vê algum ato que a gente lembra de alguma coisa? Assim foi na vida de José. E não teve quem batasse o agir de Deus na vida desse homem. E não teve quem bate na minha e na tua vida. Aleluia. E ali aqueles moços vieram, e ali José, quando olhou para os seus irmãos, e vocês sabem toda a estratégia, toda a história de que José fez. E ali eles compraram, e José observou seus irmãos, e José mandou colocar lá o dinheiro de volta. E quando eles chegam na casa deles, eles ficam afligidos, porque na boca do saco tinha dinheiro. E eles voltam, e eles falam para José: nós não levamos o dinheiro, e é perdoado aquela situação. E depois ele pergunta, e pelo irmão, que ele queria ver, ele queria saber sobre Benjamim. E ali volta novamente, e aí eles se regozijam com seus irmãos, com o seu irmão. E ali naquele momento é levado o copo, e o copo é colocado dentro da saca de Benjamim. E ali ele se aflige e volta de novo até ele. E aí ele diz assim: quem o copo estiver, vai ser o meu escravo. E ali naquela hora, Judá se desespera, porque eles tinham feito uma promessa para o pai Jacó, dizendo: nós vamos levar Benjamim, porque o interesse de José era ver o seu irmão. E ali ele disse: eu fico como escravo, porque se o meu pai souber que ele ficou aqui, o meu pai vai morrer. E a Bíblia diz, queridos, é aqui que eu quero enfatizar algo que o Senhor falou no meu coração. Quando eles trazem Benjamim até José, a Bíblia diz que José ficou tão contorcido com aquela situação que ele se afastou e ele chorou. E ele chorou ali por causa da presença de Benjamim. E foi aquele choro assim, ó. Não foi aquele choro. Sabe por quê? Porque não tinha dor no coração de José por causa do seu irmão. Só tinha aquele desejo de conhecer, o desejo de conhecer o seu irmão. Mas não tinha mágoa, não tinha dor, não tinha raiva, só tinha a curiosidade: quem é o meu irmão? Porque quando ele saiu de lá, o irmão era pequeno, era muito pequeno. Se os próprios não reconheceram. E ali a Bíblia diz, querido, no versículo 45, coloque aí, irmãos, 45, de 1 a 4, diz assim:
Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e o chamou e fez sair aquele todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive o meu pai? Queridos, dizem que homem não chora, é mentira. Homem chora sim. José tinha dor. José tinha dor no seu coração. José fez todas aquelas encenações para saber quem eram seus irmãos, se verdadeiramente os irmãos deles estavam ali firmes naquele propósito. Mas a Bíblia diz que José chorou. Tem tradução que diz que José gritou. E todo o Egito, todos ouviram o grito de José. Tem situações na nossa vida, queridos, que nós temos que chorar, que nós temos que gritar, mas nós temos que colocar para fora aquilo que está nos afligindo. E toda a aflição que tem no nosso coração tem nome. Tudo aquilo que nos aflige tem nome. Ele disse José a seus irmãos: sou eu, vive ainda o meu pai? Ele queria saber do pai, ele queria saber aonde estava o seu pai. Sabe, querido, quantos de nós já fomos magoados, já fomos feridos, já fomos maltratados, já fomos humilhados? Quantos de nós às vezes guardamos mágoa, raiva, rancor, palavras que no mundo espiritual foram lançadas contra as nossas vidas, e às vezes nós estamos até sendo crentes, mas crentes aprisionados por algo que foi proferido sobre a nossa vida, e muitas vezes a vida não anda, não deslancha, porque lá no mundo espiritual tem uma palavra de autoridade sobre as nossas vidas. José estava com dores neste momento. José gritava, José chorava, porque com certeza ele lembrava de tudo que os irmãos tinham feito. E nem o irmão pula no pescoço dele e diz: mano, que bom que tu é governador, que bom que tu é governador dessa terra, porque já tem 2 anos de muita fome. Não, porque todos ali tinham dores também, porque todos ali estavam envergonhados, estavam pasmos, como diz a Bíblia, porque eles achavam que José até não existiu mais. Mas José tinha uma promessa de Deus, querido. E a promessa do Senhor sobre a vida de José é que ele seria o governador do Egito. E que José, ele não seria só governador do Egito. E quando ele chega diante dos irmãos, ele diz assim: não vos atemorizeis, porque foi Deus que me mandou vir para cá. Foi a mão de Deus que me trouxe para cá. Eu quero te dizer, querido, que na aflição que você passa hoje, Deus quer curar você. Deus quer tirar a mágoa, o rancor, a raiva, a inveja, o ódio. Eu não sei o que aconteceu na tua trajetória. Eu sei que o Deus de José libertou José através desse choro. E ele conseguiu dizer: foi Deus que me trouxe para cá. Eu sou o governador, mas foi Deus que me colocou aqui. Quem tirou José da cadeia foi Deus. Não foi a situação, foi Deus que tirou ele de lá. Com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, com o seu braço poderoso. Quem sabe se José naquela hora a ficha ainda não tinha caído na cabeça dele. Porque foi para a salvação, queridos. Eu não sei se tem alguém aqui que gosta de passar fome. Eu não gosto de passar nem a hora do almoço. A Bíblia diz, irmãos, que a fome era terrível. A fome era terrível, irmãos. Eu acho que José não tinha dimensão que ele era aquele libertador que Deus levantou. Era aquele homem que Deus treinou desde aquela hora que ele foi jogado lá dentro daquele poço. Aí eu quero te perguntar: o que você faria no lugar de José? Com aqueles que te magoaram, com aqueles que te feriram, se você tivesse poder na tua mão hoje, o que é que você faria? Vão para lá que eu não quero nem saber de vocês. Olha onde eu cheguei. Não.
querido, tinha um choro dentro de José. Aleluia. Tinha um choro. Quem sabe não tem um choro aí dentro, aprisionado, que você precisa colocar para fora nesta noite e dizer: Senhor, eu quero dar um basta nessa situação. Senhor, eu quero, pelo poder do nome de Jesus, ser curado, assim como tu curaste José. Você já pensou uma pessoa gritar, chorar naquele momento, ao ponto que todo o Egito, toda a casa de Faraó ouvia o choro de José? Foi um choro diferente de Benjamim. Quando ele viu seu irmão, ele foi lá e a Bíblia diz que ele até lavou o rosto, mas com os irmãos traidores ele gritou, porque não importa quem te feriu, o que importa é o que Deus tem na tua vida. Não importa quem te magoou. Aleluia. Os irmãos de José não se lançaram ao pescoço dele, não, querido. Mas José se lançou ao pescoço de Benjamim. Mas às vezes é preciso chorar. Às vezes é preciso abrir a boca, querido. O versículo que nós lemos lá no começo, que nós temos que confessar, nós temos que abrir os nossos lábios, querido, para nós sermos curados. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. O Senhor não quer líderes, o Senhor não quer pessoas aprisionadas, anos e anos aprisionadas, anos e anos amargurados, anos e anos infelizes, triste. Não, o Senhor quer fazer algo sobre a vida do seu povo. Assim como ele fez com a vida de José. Eu vou contar aqui um testemunho. Eu estava na minha casa há alguns anos e uma prima minha, a minha prima Luana, disse: Sara, eu fui convidada por uma pessoa para visitar uma pessoa que estava com câncer. E aí eu disse: que tu, você sabe quem é? Ela disse: não, eu não sei. E eu disse: então vamos lá. E aí eu já fui determinando. Eu disse: eu intercebo e tu fala. E ela disse: beleza, vamos lá. E quando chegamos na casa daquele homem, queridos, quando eu pisei na porta, o Senhor disse: quem vai falar é você, e ela vai interceder. E eu olho para ela e disse: mudou o plano, é outro plano. Eu vou falar e você vai interceder. Ela disse: beleza. E eu cheguei perto daquele homem completamente desconhecido, não conhecia aquele homem. E aí naquele momento, queridos, o Espírito Santo me disse: fale o seu testemunho para ele. Queridos, quando nós conhecemos a voz de Deus, nós não temos dúvida de quando Deus está dizendo algo. Eu poderia ficar questionando: mas meu Deus, eu vim aqui para salvar o homem e o Senhor quer que eu fale uma coisa minha tão pessoal? Não, eu cheguei lá, me apresentei e já fui dizendo: eu quero mandar um testemunho para o Senhor. E o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me curou. E tá, e comecei a contar para ele. E naquele momento, irmãos, eu vi uma lágrima descendo do olho daquele homem, 74 anos. E quando eu acabei de contar, ele disse bem assim: quando eu tinha 14 anos, o meu pai traiu a minha mãe. E ele deixou eu e a minha mãe por causa daquela mulher. E quando eu soube, eu fiquei desesperado. 74 anos, irmãos. E naquele momento ele disse: o meu pai tinha viajado para um outro estado e eu fui atrás dele. E quando eu cheguei lá, o meu pai me expulsou e disse: vá-se embora, eu não quero saber de você e da sua mãe. E ele disse: até hoje, eu tenho 74 anos, até hoje eu tenho mágoa do meu pai. Irmãos, aquele homem com câncer, desencanado pela medicina. E ali, e ele disse: você está me dizendo que você já perdoou?
José com certeza tinha intimidade com Deus. Com certeza Deus estava preparando José para aquele momento de confronto. E muitas vezes a gente diz: mas é porque você não sabe o que fizeram comigo. E você também não sabe o que fizeram comigo. Nós somos às vezes cheios de desculpas, mas Deus está dizendo: não, basta de desculpa. Chega de desculpa. Eu tenho uma tia que já dorme no Senhor. O traficante matou o meu primo no dia 24 de dezembro, há mais de 30 anos. E quando a minha tia, que era uma macumbeira, se converteu, ela procurou o traficante e disse: eu te perdoo, você está livre. Mas não era ele que estava livre, era ela que precisava se libertar. Porque muitas vezes a gente acha que é o outro que vai ficar livre, e não é o outro, é eu. É eu que tenho que ser livre. E José estava livre naquele momento. O choro de José, aquele grito, era o grito da sua alma. A sua alma estava gritando naquele momento, dizendo: eu preciso liberar, eu preciso liberar, eu preciso dar uma palavra para os meus irmãos, eu preciso consolar os meus irmãos, eu preciso dizer para eles, foi Deus que me enviou, foi Deus que me enviou na frente, foi Deus que me enviou. Queridos, o peso de José é muito grande. Deus levantou José na família de Jacó para salvar uma nação. Eu acho que você não entendeu. Será que Deus não está querendo te levantar para você levantar outras famílias? Será que Deus não está querendo te tirar desse calabouço, dessa cela, dessa prisão, dessa marca, para você ser instrumento de bênção na vida de alguém? Crente anos e anos que não perdoa. Ah, não, queridos. Deus está dizendo um basta para você nesta noite. Deus quer um basta nessa situação, para que você se levante e aponte o dedo na cara do teu inimigo e diga: aqui nunca mais. Eu não sou a tua escrava, eu não sou mais acorrentada, eu sou livre. Assim José fez. José até pensou que com o nascimento dos filhos ele ia ser livre, ia ser esquecido. Não, querido, nós temos famílias têm problema. Pais não podem ter predileção por filhos, porque tem confusão dentro de casa. E José entende o propósito de Deus. E José manda chamar o seu pai. E a Bíblia diz que José foi ao encontro do pai. Quem sabe você precisa ir ao encontro do pai nesta noite. Quem sabe você precisa jogar ao pescoço do teu pai espiritual e dizer: pai, eu estou aqui, pai. Pai, eu estou aqui. E a Bíblia diz que eles passaram horas e horas agarrados, chorando ao seu pescoço. Queridos, Deus quer libertar pessoas nesta noite. Quando o Senhor me deu essa palavra, o Espírito de Deus me falou. O Senhor bradou no meu coração. Eu disse: Deus, por que depois que José se tornou governador do Egito, por que ele não foi atrás do pai? E o Senhor disse no meu coração: porque senão ele ia estragar a promessa. Porque a promessa era que os irmãos iriam se inclinar até ele. Queridos, não existe lugar onde a luz de Deus não entre. Não existe lugar onde o Senhor não penetre, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Só depende de você nesta noite. E ali naquele momento, queridos, coloca aí 1 Coríntios 11, 23 e 24 a 22. Quem sabe alguém está dizendo aqui: pastora Sara, eu já fui traído. Toda a traição ela é grande. Às vezes quando a gente fala em traição, a gente pensa logo traição de homem e de mulher. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele não parou.
O nosso Jesus foi traído. E a Bíblia diz que ele tomou o pão. Pode passar, irmãos. E tendo dado graças, o partido disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você é melhor do que Jesus? Jesus também foi traído. Traição é ruim. Traição dói. Mas a traição não pode te parar. Porque Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Às vezes até por ignorância a gente diz: mas era Jesus, era humano. Jesus era humano naquele momento. Senão não teria falado: passa de mim este cálice. Mas também ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Naquela época não tinha testamento, não tinha cartório, tinha inglês. O que tinha era a palavra proferida. Depois que Jacó veio para o Egito, ele ainda viveu 17 anos. Jacó chegou no Egito com 130 anos e Jacó morreu com 147 anos. E ali, quando José sabe que Jacó está enfermo, reúne toda a família, porque ali ia ser proferido bênçãos sobre aqueles homens. Você sabe? Não coloca agora não. Você sabe qual foi a bênção que Jacó proferiu sobre a vida de José? Quem sabe? Pode soltar. Pode colocar aí. José. Pode colocar. José é um ramo frutífero. Essa foi a palavra proferida. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre os muros. Não ouça José nesta noite, ouça o seu nome. O Senhor está querendo te dizer nesta noite que tu és frutífero. Mas para te ser frutífero, tu tem que passar pelo trilho de Deus. Para te ser frutífero, você tem que abrir a sua boca e confessar algo que está aprisionado aí dentro, para que você seja curado. É preciso eu confessar, pastora? É preciso você abrir a boca e dar o nome. Porque José disse: meu pai vive. O meu pai vive. Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que o Deus de José está aqui nesse lugar. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer receber Jesus no seu coração nesta noite? Pode vir aqui e nós vamos falar com você. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. Queridos, tem alguém nesta noite que gostaria de vir até o altar e dizer: eu quero confessar. Eu quero confessar, oh meu Deus, porque eu tenho algo aprisionado dentro de mim. Você pode dizer bem assim: mas pastora Sara, preciso eu ir aí? Pastora Sara,